Bom dia! Como que você está hoje? Nesse dia tão lindo de terça-feira. Um ótimo dia para você. Faça as melhores escolhas para tornar o teu dia excelente. Dentro de você tem um espírito excelente. Oi, Ali! Bom dia! Tudo bem? Então vamos continuar nossa leitura do livro de Provérbios, o livro da sabedoria, o livro escrito por Salomão depois que ele acessou a sabedoria de Deus, porque ele pediu o melhor para Deus. E a partir dessa sabedoria, que foi a semente na vida dele, muitas coisas boas germinaram, ele deu muito fruto, ele serviu de exemplo, de conselheiro para as pessoas à volta, para reinos e nações à volta dele, iam tomar conselho com Salomão, por conta de tudo aquilo que ele aprendeu de Deus. Como? Ou na nossa vida, ou a gente aprende algo modelando pessoas. Oi Maria, tudo bom, Lourdes? Um ótimo dia para vocês. Ou a gente aprende observando aquilo que é perfeito, que é a natureza de Deus, aquilo que Deus criou, né? Então Salomão, ele não tinha ninguém para modelar naquela época, ele não tinha ninguém para estar olhando e se inspirando e aprendendo com essas pessoas. Deus nos fez para viver em comunhão, para aprender com pessoas. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Então, quanto mais a gente convive com pessoas que já alcançaram aquele objetivo que a gente deseja, mais a gente aprende a ser como elas. Oi, Denise, bom dia! E mais a gente aprende aquilo que a gente precisa crescer para também dar fruto, né? E Salomão não tinha ninguém para se espelhar naquela época, então ele se espelhou na natureza. Em vários trechos aqui a gente vê ele observando os animais, os insetos, as árvores, né? E falou de acordo com isso. Ele viu ali a sabedoria de Deus. E o Senhor fala isso. E hoje, além de modelar pessoas e observar a natureza que Deus criou, nós temos a palavra dele à nossa disposição. E Deus fala aqui nessa palavra: meditai sobre as escrituras, né? Porque quando a gente para pensar, aquieta a nossa alma e para ouvir a voz de Deus, ele fala no nosso coração e ele vai nos edificando e ele vai substituindo as nossas próprias verdades pelas verdades dele, e aí nós somos transformados, né? E Paulo fala isso lá em Coríntios, que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa é a forma de nós sermos transformados e mudando a nossa maneira de pensar, né? Aí ali ele continua, para que possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem como a gente experimentar da vontade de Deus para nós sendo do mesmo jeito que a gente é, né? A gente precisa ser renovado, precisa ser transformado, precisa ter a mente de Cristo, como Paulo também afirmou nas cartas dele. Vocês têm a mente de Cristo, né? Nós temos a mente de Cristo. Nós precisamos andar, pensar, agir, idealizar de acordo com essa mente, que é a fonte direta da sabedoria de Deus. Então, vamos aprender o máximo que a gente puder. E quando você for ler a sua Bíblia aí, né, que nós vamos continuar sempre lendo esse livro de Provérbios, eu vou fazer isso, eu quero que você também experimente fazer isso, para que a nossa mente seja renovada tanto pela repetição, porque é uma forma de aprendizagem, é a repetição. E eu gosto de ler a palavra, sempre que um versículo te chama mais atenção, para nele, medita sobre ele, ouça o Espírito Santo falar ao teu coração o que Deus quer falar com você a respeito daquele versículo. A Bíblia é muito rica e ela se renova a todo momento, mas hoje, qual é o versículo que Deus quer que a gente aplique no dia de hoje? Qual é o versículo que Ele quer que você viva no dia de hoje? Porque não é só conhecer de capa a capa, mas é aplicar aquilo que a gente aprende. Amém? Amém? Que assim seja. Então, que assim seja na nossa vida. Vou ler ali a partir do 14. Fala, olha lá, mulheres, olha, mulheres. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Né? Essa palavra derribar é ir colocando abaixo, mesmo, ir colocando abaixo. Olha, fala da edificação. Ao mesmo tempo que ela edifica com a sabedoria, com a tolice, ela derruba, destrói aquilo que está edificado. No 2, o que anda na retidão teme o Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Né? Quando a gente ama alguém, a gente procura agradar essa pessoa. E se a gente não agrada a Deus,
com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossas ações, como que a gente pode amar, né? Como que a gente pode amar dessa forma? No 3, está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão, né? Não havendo dois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor procura sabedoria e não a encontra, mas o prudente o conhecimento é fácil. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento, né? O próprio filósofo lá, Sócrates, já falava: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Ou quando a gente anda com pessoas sensatas, sábias, como a palavra está referindo aqui, a gente aprende dessa sabedoria, a gente tem a oportunidade de avaliar nós mesmos através da atitude boa do outro. E quando você anda com insensatos, você vai substituindo ao contrário, né? Vai se enegrecendo as nossas vistas e andando por caminhos tortuosos. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Olha só, cada versículo desse dá pra gente parar e meditar muito. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Às vezes a gente se preocupa tanto com o que os outros estão fazendo, com o que os outros estão falando, fica ali amargurando o coração com notícias ruins e lamentando atitudes que você não tem ação nenhuma sobre elas. Nós não podemos mudar a realidade que está à nossa volta de imediato. Nós não podemos mudar as coisas que estão lá acontecendo no país, nas nações, mas nós podemos sim mudar a nossa vida. Você não pode mudar nem a vida dos teus filhos, você pode interceder, orar por eles, ensinar através das suas atitudes. Mas os nossos caminhos a gente tem condição de sondar o tempo todo. O que eu estou fazendo? O que eu preciso fazer? Será que o caminho por onde eu estou andando hoje, eu vou chegar onde eu desejo? Isso é um questionamento que a gente tem que fazer todos os dias, porque a gente tem sonhos, né? Começa o ano aí, tá terminando o mês de janeiro, o mês dos sonhos, o mês que a gente coloca em pauta tudo aquilo que a gente quer fazer durante o ano, mas esquece de avaliar, de analisar os nossos caminhos. Será que o que você está fazendo hoje vai te levar lá, né? Não adianta a gente querer um ano novo vivendo do mesmo jeito, da forma velha. Nós precisamos renovar nossa mente, nós precisamos fazer coisas diferentes. Quer ler? Vai, começa hoje. Ai, mas eu tenho preguiça, mas eu queria ler um livro. E vai, começa uma página, meia página, um parágrafo, não importa o quão você vai avançar. O importante é não ficar no mesmo lugar, né? Então, esse versículo é muito interessante. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Nisso a sabedoria, saber por onde você está indo. Mas a estultícia dos insensatos é enganadora. No 9, os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura e da sua tristeza não participará o estranho. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do próprio proceder o homem de bem. Vou ler de novo, né? O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem se farta, né? Então é isso que ele está dizendo. O infiel se sacia, gosta das coisas ruins que faz, mas o homem que procede bem, ele se alimenta daquilo que é bom. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. De novo ele falando, né? O simples, a pessoa que não age em sabedoria, ela dá crédito para aquilo que ela está falando e fala, mas o prudente, aquele que pensa para fazer, que anda com intencionalidade, que vive com intencionalidade, essa palavra é muito importante, muito preciosa. Eu tenho ouvido muito ela desde o início desse ano. Intencionalidade.
você viver, você dar cada passo sabendo por que você está fazendo aquilo, com intenção, qual é a minha intenção com isso, não viver coisas vãs, né? Se a gente não vive de forma intencional, você faz qualquer coisa, de qualquer forma, de qualquer jeito, porque você não tem nenhuma motivação, nenhuma intenção, nenhum objetivo para colher daquilo que você está fazendo hoje. E ele falando o tempo todo aqui dos caminhos, de você cuidar com os caminhos que você está andando, viver com intencionalidade, saber qual a direção que você está indo, para que o vento te seja favorável, né? Como que você vai saber se ele está sendo favorável ou não, se você não tem o rumo, né? Vou ler ali de novo, deixa eu ver qual que era o versículo, até perdi aqui. Aqui, ó. O infiel dos seus próprios caminhos se farta, a gente leu, né? O 15. O simples dá crédito a toda boa palavra, mas o prudente atenta para os seus próprios passos. O simples dá crédito a toda boa palavra, né? Acredita em tudo que está ouvindo, né? Mas o simples, mas o prudente, ele cuida por onde ele está andando. Ai, só que profundo isso, gente. Esse é um versículo de post-it, né? Aquele pra gente colar na geladeira, ficar olhando para ele o dia inteiro, né? A pessoa simples, aquela pessoa assim que, né, não mensura, não avalia, não pondera aquilo que está ouvindo, vai acreditando em tudo aquilo que ouve. Mas o prudente atenta para cada passo que está dando. Qual a intenção? Qual a intenção do meu coração fazendo isso, né? No 16, o sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o sensato encoleriza-se e dá-se por seguro. O que presto se ira faz loucura. Nossa, tem uma tradução estranha, né, na Bíblia. O que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Tem que olhar. Eu gosto, às vezes, de olhar em outras versões, né? Essa minha aqui é a Revista e Corrigida. Eu gosto da NVI, que às vezes é mais fácil a compreensão, né? Só que eu me acostumei tanto com essa, que eu sei onde estão os versículos nessa, né? Mas é importante a gente olhar em outras versões também, para ver qual que é o sentido daquele versículo. Se ele te chamou a atenção, olhe em várias versões. Os simples herdam a estultícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os perversos junto às portas do justo. O pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. O que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Acaso não erram os que maquinam o mal? Mas o amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Em todo tempo há proveito, meras palavras, porém levam à penúria. Aos sábios a riqueza é coroa, mas a estultícia dos insensatos não passa de estultícia. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. O temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo a ruína do príncipe. Olha, quando o povo não está a favor, até a descendência dele não tem honra, né? O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O longânimo, né? Longanimidade, a própria palavra já é longa, já é paciente, aquele que faz com calma, que pondera cada passo antes de dar. Então fala assim que aquele que é longânimo, ele é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado, que sai fazendo sem pensar as coisas, exalta a loucura, acaba errando mais, né? O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que prime ao pobre insulta aquele que o criou. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou. Mas o que dá honra, o que compadece, mas a este honra o que compadece do necessitado, né? Que interessante, não? Aqui ele fala do pobre, o que oprime ao pobre, né? O que oprime pessoas, o que oprime aquilo que Deus criou é contrário a ele, né? Se a gente olhar para cada ser vivo, para cada ser humano,
como uma obra de Deus, uma obra-prima de Deus. À medida que você despreza aquilo, a quem você está desprezando, senão ao Criador dele, né? Interessante isso. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem a lume, né? No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem a lume. Acaba ficando à vista de todos, né? A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor, né? O servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. A lei se aplica para aquele que anda fora dela, né? É isso, concluímos aqui o capítulo 14. Que riqueza desse capítulo 14. Ainda que a gente repetisse ele todos os dias, a cada hora do dia, 24 vezes por dia, Deus vai falar diferentemente ao seu coração, porque essa é a beleza e a riqueza da palavra de Deus. Ela fala conosco diferentemente, de acordo com aquilo que está no nosso interior, daquilo que é necessidade para o nosso dia de hoje. O pão nosso de cada dia, como Jesus pediu para a gente orar, né? O pão nosso de cada dia. O dia de hoje é o dia mais importante da sua vida, então que você viva ele na plenitude, ponderando cada passo, olhando, sendo longânimo nas suas decisões, porque delas, né, é que vão derivar os caminhos e a gente precisa andar pelo caminho certo. Beijo grande no teu coração, que Deus abençoe você grandemente. Amanhã voltaremos aqui, se Deus quiser, às 6h16, lendo ali o capítulo 15, o que parece-me uma continuação, né? Desde o 12, né? Antes ainda, desde o 10, quando começou um subtítulo, desde então ele vem fazendo uma sucessão de conselhos, tudo meio parecidos um com o outro, né? Para que aquilo seja martelado dentro de nós e a gente absorva isso, porque isso é a verdade, né? Que a gente possa substituir todos os dias as nossas próprias verdades, os nossos sofismas, né? Porque não são verdades, são só verdades para nós, de acordo com alguma coisa que a gente ouviu lá atrás, algo que você deu crédito e passou a viver em conformidade com aquilo, mas não é a palavra que Deus fala a teu respeito, né? Deus tem coisas grandes para você, pode ter certeza disso. Beijo, beijo Denise, Lourdes, Maria, um ótimo dia para vocês, até amanhã, se Deus quiser.